Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, curso de especialização em docência em biologia, seminário, módulo 2, realizado pela aluna Bruna de Cássia Santana Interaminense, do Polo da UAB de Limoeiro, Pernambuco. Esse seminário se configura como atividade avaliativa do módulo 2 da disciplina História, Filosofia e Sociologia da Ciência no ensino da Biologia, orientada pelo docente Arthur Lima da Silva. O tema proposto para esse seminário foi racionalismo. No decorrer do vídeo, nós iremos ver o conceito de racionalismo, seu surgimento, seus precursores e os tipos de racionalismo e suas respectivas características, assim como seus representantes. Para iniciarmos, vamos à definição de racionalismo. O racionalismo é uma teoria filosófica que dá prioridade à razão como faculdade de conhecimento relativamente aos sentidos, ou seja, que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se obtêm os conhecimentos. Racionalismo vem do latim ratio e significa razão. O racionalismo se baseia nas operações mentais para definir a viabilidade e efetividade das proposições apresentadas. Essa corrente surgiu como doutrina no século I a.C. para enfatizar que tudo que é existente é decorrente de uma causa. Muito tempo depois, já na Idade Moderna, os filósofos racionalistas adotaram a matemática como elemento para expandir a ideia de razão e a explicação da realidade. A doutrina do racionalismo alega que tudo que é existente tem uma causa inteligível, ainda que esta causa não possa ser provada empiricamente, ou seja, somente o pensamento, por meio da razão, é capaz de atingir a verdade absoluta. O racionalismo baseia-se no princípio de que a razão é a principal fonte de conhecimentos, e essa é inata aos humanos. Assim, o raciocínio lógico seria construído através da dedução de ideias, tal como conhecimentos de matemática, por exemplo. Dentre seus adeptos, destacou-se o francês René Descartes, o qual nós veremos uma breve biografia lá no finalzinho do vídeo, que elaborou um método baseado na geometria e nas regras do método científico. Suas ideias influenciaram diversos outros intelectuais, como Spinoza e Leibniz. Descartes, por exemplo, desenvolveu o método de cálculo infinitesimal e defendeu o racionalismo, dizendo que algumas ideias e princípios são percebidos pelos nossos sentidos, mas não estão neles a origem. Seus argumentos têm um grande amparo da geometria, da lógica e da aritmética. As elaborações de Descartes também impulsionaram muito o método científico em função das 4 regras que utilizou para elaborar um método racionalista. As regras diziam que jamais se deveria acolher algo como verdadeiro enquanto não se fosse verificado, que era preciso fragmentar as dificuldades para examinar mais de perto, que era preciso impor ordem aos pensamentos e, por fim, fazer enumerações e revisões para não correr o risco de omissões. A partir da Idade Moderna, o racionalismo obteve grande crescimento como corrente filosófica e não se pode desvincular essas ideias das aplicações matemáticas. Tradicionalmente, o racionalismo era definido pelo raciocínio com operação mental, discursiva e lógica para extrair conclusões. As inovações humanas apresentadas com o advento do Renascimento consolidaram o racionalismo com o acréscimo de elaborações e verificações matemáticas. Para o racionalismo, tudo tem uma causa inteligível, mesmo que não se possa ser demonstrada empiricamente. O racionalismo foi um importante elemento no mundo moderno para superar o mundo medieval, pois privilegia
a razão em detrimento das experiências do mundo sensível, ou seja, o método mítico, como se tinha acesso ao conhecimento durante a Idade Média. Assim, o racionalismo é baseado na busca da certeza e da demonstração. O racionalismo se tornou central ao pensamento liberal, que, por sua vez, pretende propor e estabelecer caminhos para alcançar determinados fins em nome de interesse coletivo. Assim, o racionalismo está na base do planejamento da organização econômica e espacial da reprodução social, abrindo espaço para as soluções racionais de problemas econômicos e ou urbanos com base em soluções técnicas e eficazes. Tipos de racionalismo. Existem vários tipos de racionalismo. No entanto, iremos deter apenas a 4, que é o racionalismo metafísico, o epistemológico, o cristão e o inatista. Racionalismo metafísico é baseado no caráter racional na realidade. Afirma que o mundo está logicamente ordenado. O racionalismo epistemológico considera a razão independente da experiência. Afirma que a razão é a fonte de todo conhecimento. Racionalismo cristão é uma ciência que aborda a evolução do espírito humano, trabalha os conceitos de razão e raciocínio. Racionalismo inatista é a ideia do conhecimento desenvolvido a partir das aprendizagens e experiências individuais. Veremos agora o racionalismo metafísico. A metafísica é a base da filosofia e também o ramo responsável pelo estudo da existência do ser. Por meio da metafísica, se procura uma interpretação do mundo sobre a natureza, a constituição e estruturas básicas da realidade. A palavra metafísica vem do grego, do prefixo meta, que significa além de. O racionalismo metafísico enfoca a questão do ser, pois o ser está implicado no pensamento do ser. Declarar que o real tem esta ou aquela estrutura implica em admitir, por parte da razão, enquanto faculdade cognitiva do ser humano, a capacidade de aprender o real e a revelar a sua estrutura. O conhecimento, ao se distinguir da produção e da criação de objetos, implica a possibilidade de reproduzir o real no pensamento, sem alterá-lo ou modificá-lo. O tema metafísica se refere a um ramo da filosofia que estuda as leis da realidade e que dificilmente se contrasta empiricamente. A metafísica teve sua origem nas reflexões filosóficas mais antigas, mais precisamente na Grécia Antiga. Ela também trata de estudar o fim do mundo. Nesse sentido, não é de se estranhar sua relação com a religião em certas ocasiões. Durante muito tempo, foi uma disciplina de grande importância, mas com o surgimento de novas ciências e o desenvolvimento do método científico, foi ficando para trás. No entanto, durante o século XX, grandes filósofos a impulsionaram novamente. Pode-se dizer que durante a Grécia Antiga, a metafísica era uma tendência comum nas posturas filosóficas existentes. Isso significa que a preocupação em relação à realidade era uma constante em qualquer tipo de questionamento. O racionalismo metafísico teve paradigmas criados e expostos por Descartes, Spinoza e Leibniz. Não se limitava a assinalar a primazia da razão como instrumento do saber, mas entendia a totalidade do real como estrutura racional criada por Deus, o qual era concebido como grande geometra do mundo. No caso, na concepção do racionalismo metafísico, Deus era tido como grande geometra do mundo. Veremos agora o racionalismo epistemológico. O termo epistemologia vem do grego e pode ser traduzido como estudo do conhecimento ou teoria do conhecimento.
Em termos gerais, portanto, não há diferença entre epistemologia e teoria do conhecimento, pois o conhecimento é verdadeiro quando a nossa razão julga uma determinada coisa que deve ser assim em todas as partes e situações. Exemplo desse conhecimento é o todo é maior do que a parte, pois a razão parte como evidência, e se tentássemos provar o contrário, a razão se contradiziria a si mesma. A epistemologia é uma posição filosófica que afirma a razão como única faculdade de propiciar o conhecimento adequado da realidade. A razão, por iluminar o real e perceber as conexões e relações que constituem, é a capacidade de aprender ou de ver as coisas em suas articulações ou interdependências em que se encontram umas com as outras. A partir do pressuposto de que o pensamento coincide o ser, a filosofia ocidental, desde suas origens, percebe que há concordância entre a estrutura da razão e a estrutura analógica do real, pois, caso houvesse total desacordo entre a razão e a realidade, o real seria incognoscível e nada se poderia dizer a respeito. Esta é a posição epistemológica que tem como princípio a razão, sendo ela a fonte do conhecimento humano, e alega que o saber se distingue pelas notas da necessidade lógica e da validade universal. Diz que o mundo da experiência está em contínua alteração. Assim, não tem um verdadeiro saber, pois os sentidos não nos conduzem à verdade, e sim à doxa opinião. Racionalismo cristão. Racionalismo cristão é uma doutrina espiritualista surgida no Brasil em 1910. Nascido dentro do movimento espírita brasileiro, inicialmente denominava-se espiritismo racional e científico cristão, para depois assumir a atual denominação, que é racionalismo cristão. Quem sistematizou a doutrina do racionalismo cristão foi Luís de Matos, que, ao lado de Luís Alves Thomas, tornou-se o grande responsável pelos passos iniciais da doutrina racionalista. O objetivo principal do racionalismo cristão é fortalecer não apenas o corpo físico, mas o espírito, esclarecendo os seres humanos por meio da espiritualidade que defende, divulga e pratica nas casas racionalistas cristãs em nível mundial. Seu foco é, portanto, a evolução espiritual em sua vida presente, sem preconceitos e dogmas. A partir de um método próprio, a filosofia racionalista cristã disponibiliza aos estudiosos e pesquisadores da espiritualidade um manancial de ensinamentos já secular, com norteadoras práticas de conduta que orientam o ser humano para um viver mais consciente, equilibrado e harmônico. O racionalismo cristão explica o que somos e o que fazemos no planeta Terra Escola, intitulado assim por eles. A partir de conceitos claros e objetivos, orienta o todo universal, a vida do universo, no seu aspecto amplo e construtivo. É regido por leis evolutivas, às quais todos estão sujeitos. A partir da compreensão da realidade, entendemos melhor o nosso viver, obtendo os recursos espirituais necessários para alcançar bem-estar e felicidade. Racionalismo inatista. Inatismo é uma ideologia filosófica que acredita ser o conhecimento do indivíduo uma característica inata, ou seja, que nasce com ele. Nesta teoria,
A ideia do conhecimento desenvolvido a partir das aprendizagens e experiências individuais de cada pessoa é desacreditado, né? Ele é descartado. Para os defensores da teoria do inatismo, todas as qualidades têm capacidades básicas de conhecimento do ser humano já estariam presentes na pessoa desde o seu nascimento. Através de suas teorias, o inatismo apresenta o ser humano como um agente estático, sem a possibilidade de sofrer mudanças. Dessa forma, quando o homem nasce, sua personalidade, valores, hábitos, crenças, pensamentos, emoções e conduta social já estão definidos, uma vez que toda a atividade do conhecimento é exclusiva do sujeito, o meio não participa dela. Essa teoria abre espaço para ideologias que defendem a hierarquização social, ou seja, quando determinado grupo de seres humanos supostamente seriam naturalmente mais inteligentes ou aptos que outros. O pensamento inatista descarta a possibilidade de aperfeiçoamento do ser humano, sendo que este não teria capacidade de evoluir ou possibilidade de mudanças após o seu nascimento. Segundo o inatismo, a educação deveria servir apenas para despertar a essência existente dentro de cada indivíduo. Os professores são aconselhados a não interferirem muito no processo de aprendizagem de seus alunos. A partir daí, o sucesso ou fracasso depende exclusivamente do aluno, pois se este não consegue absorver ou aprender determinado assunto ou ciência, a justificativa estava na falta da sua capacidade genética de aptidão ou desempenho para aquela matéria. Agora nós iremos ver uma biografia resumida de René Descartes, que foi um filósofo matemático muito importante para o racionalismo. Ele não foi o precursor, né? Porque antes dele já tinha vindo Aristóteles. Ele aperfeiçoou Aristóteles, Platão. Então, ele pegou nessas teorias advindas de Aristóteles, Platão e outros filósofos e criou, né, as teorias racionalistas. Por isso, quando se fala em racionalismo, não se pode descartar o nome de René Descartes. Por isso, iremos conhecer um pouco sobre a vida dele. Biografia de René Descartes. Os alicerces da filosofia moderna tiveram um condutor, e ele chamava-se René Descartes, o criador da famosa máxima filosófica: penso, logo existe. Ou melhor, penso, logo existo. Nascido em La Haye, província de Touraine, na França, atualmente é chamada de Descartes, devido ao filho ilustre, no dia 31 de março de 1596. O filósofo e matemático lançou as luzes sobre o pensamento moderno e se preocupa em ver a filosofia através da ordem e a clareza. René Descartes perdeu a mãe quando tinha apenas 1 ano de idade e com 8 anos já estava estudando no Royal Henri Legrand, um colégio jesuíta. Neste primeiro contato com as aulas de filosofia e teologia, por exemplo, via certa obscuridade sobre o pensamento, ainda preso à tradição escolástica. Mais tarde viria a romper com a filosofia aristotélica, que era muito presente à época. Por muito tempo, foi considerado um filósofo deficiente pelos escolásticos jesuítas. No ano de 1906, formou-se em Direito na Universidade de Poitiers. Descartes se alistou para servir no exército do príncipe Maurício de Nassau, na Holanda,
e ali pôde ampliar seus conhecimentos ao se aproximar das novas descobertas matemáticas. Em 1637, lança sua obra mais famosa e considerada a mais completa sobre sua razão filosófica, intitulada O Discurso sobre o Método. O filósofo e matemático desenvolve o racionalismo científico sobre o prisma de uma visão inovadora da natureza. Isolava o pensamento que se prendia aos fenômenos naturais como resultado da moral e religião. Descartes manteve uma amizade e troca de correspondências por cerca de 7 anos com a princesa Isabel. No período que serviu na Holanda, se aproximou de Isaac Beckman e lhe serviu muito de inspiração, inclusive no desenvolvimento de um resumido tratado sobre música, intitulado Compêndio Musicae. Descartes esteve na Dinamarca, Polônia e Paris. O filósofo morreu de pneumonia em 11 de fevereiro de 1650 em Estocolmo. Pois bem, este foi um breve resumo sobre racionalismo.